os códigos do filme O Poder da Graça. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte o joinha e o sininho para ativar as notificações. E não esqueça de compartilhar este vídeo para ajudar outras pessoas a entender muitos códigos importantes nos filmes. O filme conta a história de uma família que perdeu um dos seus filhos quando tinha apenas 5 anos. Ele morreu vítima de um acidente em que um traficante fugia de um policial. Neste momento, ele estava com a criança na rua, né? A criança andando de bicicleta, e ele sofre esse acidente. O pai se tornou policial e pensando, né, com a ideia de que ele conseguiria evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo que ele. Mas com isso, ele acabou se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha alegrias, né, na vida, que era uma pessoa ríspida, seca, e uma pessoa também preconceituosa, visto que o moço que atropelou o filho dele era negro, então ele ficou com esse preconceito. Dentro da polícia, ele passou por alguns momentos. Um desses momentos foi quando ele pediu para subir de cargo, né? E, na verdade, quem acabou subindo de cargo foi um homem mais jovem, com menos experiência e que era negro. Mas antes de ele sair para ser sargento, ele foi convidado, né? Na verdade, imposto mesmo a ele que ele seguisse como parceiro desse novo sargento, né? Até o sargento ir embora para outro lugar. E assim foi. Eles tiveram um relacionamento no início bem conturbado, né? E ele tinha muita fé em Deus. Ele estudava a Bíblia, ele tinha uma família mais estruturada, ele tinha 2 filhas e a esposa, e eles faziam oração à mesa, era um homem temente a Deus. Ainda estava em dúvida se era o policial que ele deveria ser ou se ele nasceu para pregar, né? Já que ele não tinha tanta facilidade assim. Depois de um tempo, né, que ele estava ali convivendo com o Mac, né, que é o nome do homem que perdeu o filho, ele percebeu que tinha algo que ele poderia estar ajudando aquele policial, né, o seu amigo, então, que ele já considerava. Mas ele era muito fechado, ele não tinha abertura para as coisas de Deus, ele não acreditava que Deus era uma pessoa boa, já que ele tinha permitido que uma criança inocente, né, sofresse aquele acidente e viesse a óbito tão nova. Então ele criou uma barreira também com Deus. Com isso ele também criou uma barreira com a esposa e com o outro filho deles. Certo, esse outro filho, né, ficou adolescente, estava dando muito trabalho na escola por conta de não ter o apoio da família em casa, não, da mãe sim, mas do pai não, né, sentiu essa rejeição, nunca teve uma proximidade. Então, nós percebemos aí que ele levou um fato ocorrido de tristeza, ele trouxe como uma carga para a família que não fez com que eles progredissem. Ele tinha essa única fonte de renda e ela estava secando, né? Porque eles tinham as despesas, né? E o salário não era tão grande assim. E o menino estudava numa escola particular, ele achava que era o melhor, que escola pública não era viável, né? Enfim, o menino reprovou, foi expulso da escola, ia ter que ir para uma escola pública. Com isso, o que acontece? Nesse intervalo, a mãe conversou com a terapeuta, e o MEC não quis aceitar, né, a ajuda do terapeuta. E a mãe foi nesses eventos, né, nessas consultas de terapia sozinha. Ela conseguiu levar o filho, meio que obrigado, né? Porque o filho tinha um receio que o pai ficasse sabendo que ele reprovou. Tá, com isso, ele chegou na terapeuta. A terapeuta teve um jeito para falar com ele, porque inicialmente ele estava muito arredio, então um código que a gente pode pegar aqui é que ela usou o linguajar dele, né? Veio a falar conforme a idade dele, né? E o que ele realmente precisava ouvir. E ela conseguiu conquistar ele, né? Fez a terapia
E ele saiu de lá super bem. No caso, ele até conversou com o pai, porque eles não tinham um diálogo saudável, sempre era brigas, né? E ele conseguiu conversar com o pai. Mas, infelizmente, nesse dia, o que aconteceu? O pai ficou sabendo que ele reprovou e foi expulso. Então, o pai ficou bravo, ele saiu de casa. Certo, o pai seguiu a vida dele, triste, porque o filho tinha saído, né, de casa e tal. A mãe nem se fala, né, o quanto estava triste. Certo dia, ele trabalhando, teve um chamado policial de um assalto. E eles foram nesse assalto. Chegando lá, tinha uma questão também, né, que é um código que a gente pode pegar, porque ele sempre agia com impulsividade. Ele não pensava para fazer as coisas, ele agia sem antes refletir, né, se aquilo ali estava certo ou não. Então, nesse caso foi bem ruim a consequência, porque um dos assaltantes era o filho dele, e acaba que ele dá um tiro no filho sem saber quem era, e o filho perde um dos rins. E o outro rins, também eles descobriram nesse fato, né, nesse ocorrido, que o filho tinha uma doença congênita e os outros rins também não funcionavam. Certo, daí o que acontece? Ele acaba percebendo que ele não pode ser doador, porque o tipo sanguíneo deles não bate, a mãe também não pode, ele vai para a fila do transplante e não encontra pessoa, né, para fazer essa doação. Até que ele tá assim, praticamente no último instante da vida dele, eles acabam por uma conversa lá entre o médico e o Sam, que é o policial negro, que era o parceiro dele, né, que foi promovido a sargento. Ele tendo uma conversa com o médico, o médico viu que ele é do sangue A positivo. E acaba que ele tinha falado pouco antes que ele queria poder ajudar de alguma maneira. E o médico até fala, então você vai poder ajudar, né? Você vai poder doar o rins para ele. E ele vai e faz isso. E antes dele entrar no centro cirúrgico, ele entende e fala para a esposa dele, eu sei agora o porquê, né, da nossa amizade, porque Deus uniu ele e o Mac. Foi para ajudar a salvar o filho. E o Mac, com isso, ele fica bastante emocionado. Mas antes disso, o que aconteceu, que foi bem interessante? Ele se abriu para Deus, o Mac. Junto com o Sam, fizeram uma oração, ele se abriu à graça de Deus. E isso é um código importante, nós nos abrirmos para a graça de Deus, para que ela realmente faça a diferença em nossa vida. Quando ele se abriu e se entregou em oração, pedindo a ajuda de Deus para recuperar o filho, acontece que descobriu que o amigo dele era um doador compatível. E acaba que acontece a cirurgia, ele jamais pensou em ir numa igreja, então ele foi, né, na igreja e termina assim, né, ele buscando a Deus junto ali com aquele povo que fazia parte daquela comunidade. E ele reconhece, né, que ele colocou a vida dele assim, e a da família dele numa situação ruim, devido a uma marca que ele trazia, que era uma marca difícil, que era a morte do filho mais novo, né, mais velho no caso, que tinha 5 anos na época, mas que ele trouxe isso para a vida deles e eles viveram muitos anos da vida sofrendo por conta disso. Na Bíblia diz que nós temos que ter um luto de 70 dias, né? E ele viveu mais de 18 anos de luto. Então nós não podemos trazer momentos de tristeza voltando para o nosso passado. Nosso passado já foi, nós temos que superar o passado e olhar no hoje, né? Não preocupar com o futuro, porque amanhã já vai ter as suas próprias preocupações, como fala mesmo a Bíblia. Então nós temos que nos preocupar com o hoje. O hoje é o momento mais importante que nós temos. O passado já ficou, ele serve para consulta. Eu vou lá consultar algo que aconteceu para eu relembrar daquilo e aprender e refletir sobre aquilo. Mas eu não vou viver no meu passado, eu vivo no meu presente, eu vivo no meu agora. Porque nem o futuro me pertence e nem o passado me pertence mais. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que este filme possa ter trazido grandes aprendizados para nós e que nós saibamos que as amizades também são importantes, a nossa convivência, o nosso relacionamento também é importante e que nós não podemos ter preconceito, não podemos ter racismo e nós temos que amar uns aos outros como Deus mesmo nos ama.
Deus nos fez para amar uns aos outros. Se machuca um de nós, machuca a todos. Então vamos amar a todos, para que nós todos fiquemos bem, fiquemos em paz e que a gente prospere juntos. Um grande beijo, inscreva-se no canal, aperte o like e não esqueça, gente, de compartilhar com os colegas e ativar o sininho, para que você receba a notificação dos próximos vídeos. Beijinho!